essa decisão do STF de responsabilização da imprensa por entrevistas. Vai lá, põe no ar. Novas regras foram estipuladas para veículos de comunicação. O Supremo Tribunal Federal aprovou uma tese para que possam ser responsabilizados civilmente todos os veículos de comunicação por declarações feitas por entrevistados em reportagens jornalísticas. Na decisão, fica decidido que a imprensa jornalística poderá ser responsabilizada quando houver publicação de entrevista em que o entrevistado acuse falsamente outra pessoa. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se, à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação e o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios. Isso envolve, inclusive, eventuais indenizações por danos morais. A tese foi sugerida pelo ministro Alexandre de Moraes e teve o apoio dos demais ministros. A tese deverá ser seguida por todas as instâncias da Justiça em processos do tipo. Para o ministro Alexandre de Moraes, a plena proteção constitucional à liberdade da imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, não permitindo qualquer espécie de censura prévia, porém admitindo a possibilidade posterior de análise e responsabilização por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Não permitiram qualquer espécie de censura prévia. Já para o ministro Barroso, é necessário validar a responsabilidade pelo veículo de comunicação se houver indícios concretos. De acordo com a presidente da Federação Nacional de Jornalistas, a tese tem uma proposta com composições e princípios que talvez não traga prejuízos. Não, e é claro, eu concordo com a presidente da FENAD, que é a nossa Federação dos Jornalistas, né, a Federação Nacional dos Jornalistas, e concordo também com o STF. Concordo com o STF nessa medida. O que acontece, gente? Vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui muito prático, né? Inclusive de uma situação que está acontecendo agora, de uma situação que vem acontecendo, né? Está sendo defendido, né, que a vacina contra a Covid mata. Né? Não pode vacinar porque mata. Isso é uma mentira, isso é uma falácia. Né? Existem 2 ou 3 casos pontuais de pessoas que não se sabe ainda por que motivo tenham vacinado e tenha ocorrido um efeito nocivo, né, por conta da aplicação da vacina. Agora, não associando a vacina, generalizando que a vacina mata. Né? O que acontece? O jornalista que vai entrevistar alguém sobre esse tema, né, o jornalista sabendo do que está acontecendo, de todo o contexto dessa história. E aí o entrevistado incita isso, você está entendendo? O entrevistado incita isso, reforça que realmente a vacina mata, essa vacina não presta, as pessoas... Isso é mentira. Aí é que entra a responsabilidade citada pelo STF. Né? Uma mentira, né, que pode ser propagada, alarmar a população, assustar a população, né, de uma coisa que é uma inverdade, que é falsa. Não é verdade. Né? Eu tenho um exemplo conhecido aí de infância, né, um amigo de infância que precisou vacinar, tomou um remédio, um antibiótico, e ele era alérgico a antibiótico, né, e tomou penicilina. E graças ao atendimento super, hiper rápido que teve, ele conseguiu, né, sobreviver. Né, conseguiu sobreviver. Né? Por quê? Porque tem organismos, né, nosso, da pessoa humana, que rejeita a penicilina, que não pode. É a mesma coisa que o amendoim.
O amendoim também. O camarão também. Eu adoro camarão e posso comer. Né? Agora eu tenho um sobrinho meu que não pode nem sentir o cheiro do camarão. Né? Porque a reação é imediata, a reação alérgica imediata. Né? Então, assim, Arnaldo, eu fiz essa introdução, Arnaldo, justamente por conta para que fique claro, né, em que contexto o STF está apresentando isso, está colocando isso, né, justamente por essa possibilidade de alguém dizer, porque está cerceando a liberdade de imprensa. Não tem nada a ver com isso. Tanto é que tem a opinião aí da presidente da FENAGE, que é a federação que nos representa, todos os jornalistas, né, e eu sou um jornalista profissional, com devido registro no Ministério do Trabalho, DRTMS número 50, datada de 94, né? Então, assim, é muito sério isso. Assim como eu também acho que é obrigação do jornalista, o jornalista é obrigado a saber do tema que ele vai discutir com quem quer que seja. Vai fazer uma entrevista e não sabe do tema? Tem que saber do tema. Arnaldo, seja bem-vindo ao News 5.1. Eu começo contigo aí. Cumprimentando a todos os nossos telespectadores, os nossos velhinhos, cumprimentando o Cícero. O resto da bancada parece que em função da chuva ainda não chegou, mas nós vamos aqui. Cícero, você tem toda a razão, mas toda a razão mesmo, porque veja só, na eminência de quando o Supremo tentou fazer aquele controle que é necessário da mídia, pela condição de que a mentira nesse país passou a prevalecer, e eu te cito um fato interessante e todo mundo... Alexandre Garcia, naquela questão lá do Rio Grande do Sul, né? O cara me disse que a alagação foi porque não sei o que, tinha estourado tantas barragens que o PT tinha feito. Não lembra daquilo? Na Serra Gaúcha, uma barragem da Dilma Rousseff, que nada, depois o prefeito desmentiu, né? O prefeito, eu acho que é Nova Petrópolis, não lembro agora, ou Veranópolis, enfim, eu não estou lembrado agora, mas uma cidade da Serra Gaúcha, isso. Pois é, uma mentira daquela, ela prejudica, e o pior é que o cara vai insistindo e você vê, aquilo pegou, assim, um impulso na rede social, aonde os bolsonaristas, todo mundo espalhou muito rápido. Então olha o prejuízo que se acarreta, né, as pessoas que estão envolvidas nisso. O outro é aquela mulher também que falou que os gêneros alimentícios que estavam sendo mandados para lá estavam sendo surrupiados pelos petistas. Né? Então, quer dizer, eu acho que tem que controlar dessa maneira, dizendo o seguinte: se você não falar a verdade, você vai pagar pela sua mentira. Você tem toda a razão, certo? Porque o jornalista, ele tem que passar a informação correta, limpa, que o jornalismo no Brasil ainda é uma trincheira muito positiva contra a desinformação. Muito bem, pois é, na sequência ainda a gente vai falar também sobre a questão da inteligência artificial, tá? Porque a inteligência artificial é outra coisa muito séria, né? Que pode causar... Ela é extremamente importante para algumas coisas, né? Tem as suas vantagens, mas não usada de forma adequada, pode também causar um problema gigantesco, e aí depois a gente vai explicar. Mas vamos lá, vamos sobre esse nosso tema de abertura aqui, né? Essa decisão do STF, né, que a imprensa tem que ser responsabilizada por entrevistas quando for divulgada uma mentira. Paulo Cavalcante, seja bem-vindo ao nosso News 5.1. Agora é a sua vez, o seu comentário. Muito boa noite, Cícero, boa noite a todos que estão aqui no debate, você que faz parte aí da nossa grande família, da nossa Rema TV e toda a produção aqui jornalística. Bom, gente, eu sou a favor da liberdade de imprensa, né? Eu acho que se tem uma coisa neste mundo que é sagrado, é o direito de você divulgar coisas. Só que também a gente precisa ser consciente. Se eu estou entrevistando alguém que fala um absurdo, ou eu tenho que interromper essa pessoa, ou depois que essa pessoa fala, para não deixar ela muito constrangida, eu deixo ela terminar de falar e eu falo: olha, gente, só que na realidade
a lei não diz isso, ou não tem nada que comprove o que ele está dizendo, ele está falando por conta dele, né? Eu acho que é interessante fazer isso, porque quando você imagina um órgão de imprensa que tem uma aceitação grande, né? Por exemplo, nosso programa aqui, ele é bem aceito na nossa região aqui, principalmente em Porto Velho. Então, se a gente entrevista, por exemplo, o Cícero chama qualquer pessoa e fala um absurdo, é uma responsabilidade nossa, porque a gente pode estar destruindo uma reputação, né? E uma verdade, uma mentira contada várias vezes, ela vira verdade. E eu aprendi uma coisa, viu, Cícero? Depois que você pega antigamente aqueles travesseiros de pena, você lembra aqueles de pena que a gente, né? Se você subir lá em cima, né? Uma vez falaram assim pro cara, não, mas a gente já desmentiu. Ele falou, olha, se você pegar um travesseiro de pena, subir na torre da igreja e saculejar, eu quero ver até onde você vai conseguir pegar a última, né? Nunca. Depois que você fala uma mentira sobre uma pessoa e denigra a imagem dela, você vai criar um ponto de interrogação eterno na personalidade dessa pessoa, e isso não tem dinheiro que pague. Pois é, Paulo, e complementando o seu comentário, o entrevistador, seja ele quem for, né, o entrevistador é obrigado a estar a par do tema que ele vai entrevistar. Ele tem obrigação de saber o assunto que ele vai entrevistar a pessoa, até por conta disso, de que ele percebe que o entrevistador está cometendo um equívoco, não é verdade aquilo, ele não pode permitir que a mentira seja propagada. Mas o que acontece também, Cícero, é que infelizmente você faz parte de uma escola de jornalismo totalmente diferente da que está atualmente, infelizmente, né? Eu ouço muito os comentários de alguns jornalistas que têm aí seus 30, 40, 50 anos de profissão. Hoje o pessoal não lê, hoje o pessoal é muito Ctrl-V, Ctrl-C. Né? Hoje você estava falando, hoje, e pior, nós estamos entrando numa geração de inteligência artificial, onde você diz lá, ó, faça um texto que contenha isso e também fale sobre isso com 10 tópicos assim. E aí o cara sai com aquilo lá sem nunca ter lido aquilo lá e apresenta aquilo lá como matéria. Isso é um risco, é um perigo, né? E aí o cara vai entrevistar um cientista, não sabe nada sobre ciência, vai entrevistar um sociólogo, não sabe nada sobre sociologia, e por aí vai, e vai falar besteira. Muito bem. Inclusive eu já passei para o Zezinho sobre isso, depois a gente vai falar sobre inteligência artificial, né? Mas lá na minha terra, no Rio Grande do Sul, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre botou em votação um projeto criado por inteligência artificial. Olha que coisa absurda. Mas um projeto de inteligência artificial foi colocado em pauta. Chico Holanda, seja bem-vindo ao nosso News 5.1, sua vez, o seu comentário. Meu boa tarde, meu boa noite, né? Agora ao vivo, quem nos acompanha nesse momento, e na reprise mais tarde, meu boa noite. Cícero, Bispo Paulo, meu amigo aqui, Buiú, Zezinho, que está aqui agora há pouco, toda a técnica da Rema, o senhor, a senhora que nos acompanha. Olha, essa definição aí do ministro, que isso aí foi uma posição do ministro acompanhado por demais, mas isso aí foi do legislador lá do Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. Exatamente. É o legislador, né, que hoje ele acho que nas próximas eleições é candidato aí à federal ou ao Senado da República para poder. Veja só, se fosse um STF que nós tivéssemos lá, todos os ministros éticos, ministro realmente independente, copartidária, ministro em que fosse neutros, eu até concordaria plenamente com esse posicionamento do ministro. Mas eu vejo com muita preocupação. Isso aí é maneira de lacrar em cima da imprensa que não concorda, que não aceita a posição do atual governo, que não aceita a posição desses ministros. Que se fosse uma posição em que valesse para o Francisco e para o Chico, do Paulo da Chico e da Francisco, eu concordaria 100%. Mas, infelizmente, não é. Nós temos visto as decisões de alguns ministros, e às vezes até acompanhadas pela sua totalidade, tá, de temas onde há um peso e duas medidas, uma medida e dois pesos. Tá. Não vamos longe, temos agora, recentemente, tá, condenações de pessoas do 8 de janeiro, tá, e pessoas igual a Grace Hoffmann, que aí há anos vinha com processo em andamento, que era para ter sido julgado lá atrás, agora depois de alguns anos, vem tornar, dizendo que aqueles 5 milhões recebido, que aqui ali foi legalmente, tá,
Tá? Então são coisas que não dá, Cícero, para aceitar. Eu não posso concordar plenamente com a posição do ministro, porque atualmente nós, infelizmente, e era para ser o inverso, era para ter uma Suprema Corte que era para ser a Suprema Corte para tomar definições daquelas dúvidas, daquelas situações da nossa Constituição Federal que tivesse algum tipo de dúvida, mas não. São o Supremo que faz normas que tem mais poder do que a Constituição Federal. São ministros que querem intervir no Poder Legislativo. São ministros que querem intervir no Poder Executivo, com a narrativa que dizer que os poderes não estão cumprindo o seu papel, mas rasgando o seu devido papel de cumprir plenamente o que fala a nossa lei maior, que é a Constituição Federal. Então, por isso, é uma situação que, no momento, no STF, onde houvesse a imparcialidade, onde tivesse ministro todos éticos, ministro que não tivesse copartidária, eu concordaria 100%. Mas com a turma que está lá, é temeroso essa maneira e esse modelo que estão querendo criar para amordaçar a imprensa que não concordar com que o socialismo e parte desses ministros acham que são a verdade, que são semideus, alguns se acham até o próprio Deus. Muito bem. Chico, eu respeito a sua opinião em relação a Gleisi Hoffmann, respeito a sua opinião em relação ao que você pensa sobre o 8 de janeiro, os equívocos do 8 de janeiro, né? Respeito a sua opinião no sentido de o STF, quem sabe, tomar iniciativas, ou já ter tomado iniciativas de interferir no Poder Legislativo, de querer sair da sua alçada. Mas esse tema aqui, Chico, não tem nada a ver com isso, Chico. Absolutamente nada a ver. E isso é uma coisa que eu, um jornalista com 40 anos de profissão, que vou fazer o ano que vem, eu concordo com essa medida. O jornalista não pode concordar que o entrevistado está mentindo e ser conivente com isso. E deixar, entendeu? Não, mas veja não só, pode, Chico, um programa ao vivo. Isso é mau jornalismo. Não, veja só, um programa ao vivo, tá? E aí eu chego aqui com a narrativa que não é verdadeira, tá? Você vai dizer, lógico, você vai sobrepor ao meu pensamento. Não, Chico, isso aqui é isso, aqui lá. Mas eu reafirmo e continuo com o meu pensamento. Aí depois vem uma denúncia e aí a REMA vai ser penalizada. Não, aí é um programa ao vivo. Como é que você vai conseguir tirar do ar um programa ao vivo? Ô Chico, você é empresário, tá? Você é empresário, você conhece como ninguém o agronegócio, você conhece como ninguém o trabalho do governo de Rondônia. Então, se eu for fazer uma entrevista com você, eu sou obrigado a estudar esses temas, porque eu sei que você sabe. Eu sei que você sabe muito bem sobre isso. Então, eu, como jornalista, sou obrigado a estudar o que eu vou lhe perguntar. Não, nesse tema eu concordo contigo. Para não deixar que você me enrole, ou que você diga, não, porque essa lei não. Ô, Chico, não existe essa lei. Você está falando de uma lei que não existe. O governo do Estado nunca aprovou essa lei. Mas por quê? Eu tenho que ter o contraponto, eu tenho que ter o argumento, eu tenho que saber que aquilo que você está dizendo não é exatamente... Exato, mas se eu insistir, está no ar, ao vivo, eu insistir não com isso aí tudo. E aí depois o pessoal vai dizer, olha, o Cícero levou uma entrevista no ar, uma pessoa que distorceu a verdade e ele manteve. Ou seja, se for gravado, tudo bem, você pode simplesmente eliminar aquela entrevista. Agora, ao vivo, mesmo que você tente e demonstre que aquela pessoa não está falando a verdade e aquela pessoa persiste, e aí você vai ser penalizado por uma coisa que você não concordou. Isso aí você tem que cortar a entrevista. Mas ao vivo, Buiu? Ao vivo. Aí não tem, Chico. Assim, uma moçada jovem que está chegando agora na comunicação, pode até agora, para eu não dizer um nome feio aqui, eu que sou uma corista velha, né, nessa questão a gente, você é uma pulga velha. É uma corista velha. Então, assim, não tem como, não pode se deixar, embora eu acho que todo jornalista tem que se preparar para fazer uma entrevista, para fazer um debate, participar de um debate, né? Isso é um entendimento meu, mas eu não sou dono da verdade, né? Agora eu procuro levar na minha linha de trabalho, a minha linha só eu tenho uma coluna diária e recebo crítica de tudo quanto é lado. Porra, você está batendo no judiciário, você está batendo não sei quem. Bom,
E gostei, inclusive, da sua comentário de ontem. Até lhe mandei lá no seu. Digo você. Porque as pessoas, eu recebi advogados me mandaram, depois você é corajoso. Não é corajoso, é o que está acontecendo. Então, vamos lá. Vanderlei Oriani, seja bem-vindo ao nosso News 5.1. O seu comentário sobre essa decisão do STF, né, de que a imprensa pode ser responsabilizada, o veículo ou o jornalista, né, que concordar com uma resposta que não é verdade, que é mentira, pode haver a responsabilização. Fica à vontade. Cícero, essa questão, daí o Chico já comentou, o Bispo comentou, o próprio Buiu comentou aqui, essa questão é uma questão muito emblemática. Veja bem, você foi feliz nas suas colocações, até porque é o seguinte, os meios de comunicações, ele não pode divulgar o chamado fake news, que é a moda do momento agora. Então, o meio de comunicação, ele tem que ter a sua fonte, e sua fonte ser mantido o sigilo dela, mas que ela seja verdadeira. Não pode ser aplicado um fake news. Então, eu concordo plenamente que o STF, né, possa realmente trazer à baila essas questões para que as próprias emissoras de televisão tomem cuidado com isso. Não só as emissoras, como as pessoas que vai fazer um trabalho de divulgação de A ou de B ou de C, que faça realmente o levantamento e publique a veracidade dos fatos. Nós estamos vendo coisas no país aí que é absurdo, bicho, é absurdo. E aí vira um fake news que tem hoje 1 milhão de visualizações, tem 100 mil curtidas, 200 mil curtidas, quando você vai ver, não tem nada de verdadeiro, é só fake news. Então, o STF deu um susto para que essas pessoas realmente tragam à baila a verdade, publique somente o que é realmente verdadeiro, e foi aprofundado através de uma pesquisa, de um trabalho de campo, e o repórter que quiser emplacar algum fake news tem que ser penalizado, até porque, para que sirva de exemplo para os outros, fazer realmente um trabalho verdadeiro. Essa é a minha opinião. Eu sei de eu vou contar uma história aqui, é óbvio, omitindo os personagens, sim, né? De um rapaz aqui na capital, né, que divulgou uma mentira referente a um político. Referente a um político aqui da capital também. Pegou um áudio de uma moça com distúrbio mental, uma moça com problemas, né, e divulgou isso, ela ofendendo a integridade de um político aqui da capital, e colocou isso como verdade, jogou nas redes sociais e já se espalhou em 2 segundos que o político era vagabundo, era pilantra, Quantas curtidas? Deu um trabalho modificar isso. Então, assim, para o político conseguir desmentir isso, Oriami, eu sei a ginástica que ele fez junto com amigos, junto, sabe? Foi indo. Gente, tem que... Janones que o diga, né? Não, tem que colocar... Gente, isso não pode. Aí veio a mãe dessa jovem a público e disse, não, olha, minha filha faz um tratamento, assim, inclusive pediu ajuda, e o político ajudou. A mãe disse, não, peraí. Né? E é verdadeiro, e eu conheço essa pessoa, tanto a pessoa quanto a mãe, aqui, tá? Realmente não é um caso pontuar quem é o político, mas exato. Esse tipo de história, Paulo, que a gente não pode concordar com isso. Viu, Cícero? A gente não pode concordar com isso. A gente usa isso para extorsão, né? Pedi uns 30 segundos para falar o seguinte. Pode Pau que dá em Francisco, dá em Chico, dá em Francisco. Então eu acredito assim, eu espero que, formulando essa interpretação da lei, e que o legislativo também vá e faça alguma coisa para que se torne uma lei mesmo, o importante é o seguinte, que não tenha nenhum tipo de tendências, né? Quando a notícia é dada por quem está ligado ao sistema de direita, é tratado de uma forma. Quando a notícia é dada por quem está ligado ao sistema de esquerda, é outra forma. Então eu acho que, se desde o momento que se encare uma lei que sirva para os dois lados, então, para mim, eu acho que não existe lei pesada, né? Até tem um ditado que a lei é dura, mas ela liberta, né? Então é necessário que sirva para todo mundo. Agora, se for para punir só um pedaço da história,
eu acho totalmente errado. Outra, se é também para eu interpretar o que é verdade e o que é mentira, né? Então precisa saber o que é verdade mesmo e o que é mentira mesmo. Muito bem. O que eu vou falar é mais ou menos assim, o Paulo falou o que eu ia dizer aqui. Eu não sou contra essa regulamentação. Eu sou contra porque ela não vai ser aplicada, tá, de maneira igualitária. Tá? Isso aqui eu não tenho a menor dúvida que estou falando aqui. Não vai ser aplicado porque não está sendo aplicado hoje o que a Constituição Federal está escrito, o que a Constituição Federal diz que tem que ser, e nós temos visto aí decisões. Quando é para um lado, é um tipo de decisão, quando é para o outro. Quando é para o lado da direita, um ano se julga tudo. Quando é da esquerda, espera prescrever para ir julgar. Muito bem, quem é que pediu 30 segundos? Então é o seguinte, dura lex sed lex. Essa questão, gente, nós estamos levando ela para um âmbito só da Corte Maior. Ao resolver isso, esses problemas, essas questiúnculas, serão decididos por juiz de primeira instância. Aí nós temos milhares, tanto na área criminal quanto na área civil. São 2 processos que você tem que fazer. Mas nem sempre, Arnaldo. Você viu agora, 8 de janeiro, que era para ser a nível de juiz de primeira instância e está na Suprema Corte. Mas peraí, isso vai ensejar na condição, estou falando na condição da imprensa, vai ensejar na denúncia do ofendido. O ofendido é que vai por aí. E vai ser de pequena monta, talvez, eu acho, dependendo da grana que tiver o jornalista, que isso vai ser resolvido nos tribunais especiais. Inclusive sem a presença de advogados, só com o entendimento do Supremo. Né? Então nós temos... Conciliação, quer dizer? Também. Então, na conciliação não cabe nisso. O dano que foi feito é irreparável. Só tem que se reparar com pecúnia e com direito de resposta. Aí envolve ter advogado, né, para poder fazer defesa. Hein? E tantas outras coisas, né? Mas eu penso da seguinte maneira, é um passo muito importante, como diz o Cícero, porque, vamos botar no popular, ninguém é bobo, ninguém vira jornalista por acaso. E um detalhe muito importante, sabedoria popular, cada formiga sabe a árvore que corta. Muito bem. A folha, não? Folha ou árvore, o que quiser. E tem na comunicação, né, a gente tem pessoas boas e pessoas não tão boas. Né? Qualquer área. Isso em qualquer área, Cícero. Em qualquer área você tem isso. Eu vivencio isso. Né? Comunicação nociva. Né? Porque eu sei de gente que reclama, né? Que já me chamou de marcha lenta. Esse gordinho aí é marcha lenta porque ele dá 2, 3 dias depois. Isso é que nem o G1 da Rede Amazônica. Eu não estou preocupado em dar notícia daqui a 5 minutos. Não. Eu não tenho nenhuma preocupação em sair na frente de todo mundo. Não tenho mesmo. Eu tenho um público muito fiel que respeita o meu trabalho. Então, eu tenho que respeitar as pessoas que me leem. O que acontece? O G1 faz a mesma coisa. O G1 não publica nada. Raramente o G1 publica alguma coisa na emoção. E parabéns ao Benedito Teles, que acompanha sempre o que os meninos... o professor Benedito Teles, que acompanha sempre o que os meninos lá divulgam. Né? Então, assim, para quem fala, porque marcha lenta, continuem chamando de marcha lenta. O meu público é muito fiel e continua me acompanhando já há muito tempo. Então, vou continuar, só divulgo a informação quando eu tenho certeza. Né? Quando eu tenho certeza. Hoje, por exemplo, eu recebi agora há pouco, vindo para cá, uma informação de um assunto que me deram aí na terça-feira. E eu não publiquei nada. Não, até chegar hoje, Paulo, mandaram para mim, não, está aqui, ó, a ata do que aconteceu. Ah, bom, então à noite eu vou ler, a coluna de amanhã já está pronta, na segunda-feira eu dou manchete, diz que é um tema que interessa para toda a sociedade e eu vou estar falando com propriedade, viu, Oriana? Vou estar falando com propriedade porque eu estou com a ata do que aconteceu, né? E já tinham me dito já tinham me dado, Paulo, uma informação diferente do que está na ata. Olha só. Então eu não tenho pressa não, nem um pouco.